Você já percebeu que nas maiores crises da história bíblica, Deus não apenas chamou indivíduos ao arrependimento, mas nações inteiras ao jejum coletivo? Isso não foi por acaso. Quando Deus ordenava um jejum, Ele não estava apenas pedindo sacrifício. Ele estava chamando seu povo a um realinhamento profundo, a um rompimento com o orgulho e a uma rendição que tocava os céus. Em tempos de guerra, de pragas, de juízo iminente, o jejum coletivo era a sirene espiritual que dizia: nós desistimos da força humana e clamamos pela intervenção divina. Hoje, vamos mergulhar nesses momentos sagrados e entender o que acontece nos bastidores espirituais quando uma geração inteira se curva em jejum e oração. Você está pronto para essa jornada? Fica comigo até o final, porque você vai descobrir por que alguns milagres só aconteceram quando o povo jejuou junto. E mais, você vai entender como aplicar esse princípio na sua casa, na sua igreja, na sua cidade. Mas antes, já deixa o like, comenta aqui embaixo se você já fez jejum coletivo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de uma resposta urgente de Deus. Agora, vamos começar pela pergunta que abre tudo isso. Por que o jejum coletivo tem tanto poder? O jejum coletivo sempre foi um grito de humildade diante de um Deus que ouve corações quebrantados. Em Joel 2:15-17, Deus ordena: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. O contexto: pragas, seca, caos. E a resposta? Um chamado a toda a nação, sacerdotes, anciãos, jovens, até crianças de colo. Todos deveriam parar tudo e buscar a Deus com lágrimas e arrependimento. Isso revela algo profundo. Há crises que só são quebradas quando a unidade espiritual se forma. Deus poderia agir sozinho? Claro. Mas Ele escolheu mover os céus quando o povo se move junto em jejum e clamor. O jejum coletivo não é apenas uma ferramenta litúrgica. Ele é uma alavanca espiritual que muda destinos. É a forma mais direta de declarar: Senhor, abrimos mão da autossuficiência. E sabe o que é mais impressionante? Deus responde. Ele promete que após o jejum, o Senhor se compadecerá do seu povo. Joel 2:18. Ou seja, a compaixão liberada do céu quando há rendição coletiva na terra. E isso ainda é válido hoje. Quantas cidades estão em colapso moral, espiritual e social? Talvez o que falta não seja mais um programa social, mas um clamor unido em jejum. Essa realidade é tão impactante que precisamos parar e refletir. Será que estamos esperando que Deus mude o mundo enquanto continuamos individualistas? O céu responde à unidade. O jejum coletivo não é só oração. É arrependimento ativo, é choro em comunidade, é quebrantamento público. É como se cada coração se tornasse uma tocha e todas juntas acendessem um incêndio que atrai a glória de Deus. Esse é o poder oculto que a maioria negligencia, mas que transformou cidades inteiras na Bíblia. Se esse conteúdo já está te tocando, escreve aqui nos comentários: Senhor, ensina-nos a jejuar em unidade. Compartilha esse vídeo agora. Você pode estar plantando a semente de uma mudança coletiva em alguém. E já se prepara, porque o próximo bloco vai te mostrar como o jejum coletivo impediu o julgamento divino na última hora. Um dos exemplos mais impressionantes de jejum coletivo está em Jonas 3. Deus envia uma mensagem dura a Nínive. Em 40 dias, a cidade seria destruída. Mas algo inesperado acontece. Ao ouvirem a palavra do profeta, o povo, do rei até os servos, se vestiu de pano de saco, sentou-se em cinzas e proclamou um jejum. A cidade inteira parou. Ninguém comeu, nem os animais. O rei desceu do trono, cobriu-se de humilhação e convocou: clamem fortemente a Deus. Resultado? O texto diz: Deus viu as obras deles e se arrependeu do mal que dissera que lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. O juízo foi cancelado.
por causa do jejum. O que isso nos mostra é que Deus não está sedento por destruição. Ele anseia por arrependimento. Mas ele responde de maneira poderosa quando o arrependimento vem acompanhado de jejum. Nínive não fez uma oração formal. Eles quebraram a rotina, interromperam os banquetes, fecharam o comércio, suspenderam tudo para buscar misericórdia. Foi tão forte que até os céus não resistiram. O juízo foi revertido. Isso revela algo que precisamos entender hoje. O jejum coletivo pode interromper ciclos de destruição que já estavam em andamento. Talvez sua casa esteja vivendo uma crise que já parece determinada. Talvez sua cidade esteja em decadência espiritual. Mas se o povo se unir, o céu pode mudar a sentença. É por isso que precisamos resgatar o poder do jejum coletivo. Não como uma liturgia pesada, mas como um ato desesperado de dependência. Deus ainda está procurando corações contritos. Ele ainda se move quando vê unidade. Não importa se a crise é espiritual, emocional, econômica ou familiar, um povo unido em jejum pode mudar decretos celestiais. Você já percebeu o quanto isso se conecta com o que estamos vivendo hoje? Guerras, calamidades, fome, esfriamento espiritual. E se Deus estiver esperando que nos levantemos como Nínive, que deixemos o orgulho e busquemos juntos? Se isso está fazendo sentido para você, deixa um fogo nos comentários e manda esse vídeo para quem precisa entender o poder que há quando uma geração se humilha diante de Deus. No próximo bloco você vai ver como reis poderosos se curvaram em jejum e o impossível aconteceu. Um dos episódios mais emocionantes das Escrituras está em 2 Crônicas 20. Josafá, rei de Judá, é informado que 3 exércitos estão marchando contra ele. Em vez de confiar em estratégias militares, ele faz algo surpreendente. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. 23. Toda a nação, com mulheres, homens e crianças, se reuniu para buscar ao Senhor. O rei se levanta e declara: em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aquilo não era apenas liturgia, era rendição total. A resposta de Deus não tardou. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que profetizou: não temais, esta guerra não é vossa, mas de Deus. No dia seguinte, enquanto o povo cantava e adorava, Deus causou confusão entre os inimigos, e eles destruíram uns aos outros. Judá nem precisou lutar. Tudo começou com um jejum, não com armas, não com alianças políticas, mas com arrependimento e adoração. O jejum coletivo transformou um campo de batalha num altar de milagres. Esse episódio nos ensina algo vital. A verdadeira autoridade não está na força, mas na humildade diante de Deus. Quando líderes se quebrantam, o povo segue. Quando reis jejuam, os céus se movem, e isso vale para hoje. Homens e mulheres que ocupam posições de liderança espiritual, familiar e até política precisam entender: há decretos malignos que só serão revogados quando os líderes convocarem jejum. Quando reconhecerem: Senhor, sem ti não podemos vencer. Isso abre o céu. Isso desarma o inimigo. Isso muda tudo. Você consegue imaginar o que aconteceria se nossas igrejas se unissem em jejum verdadeiro? Se pastores, líderes, pais e mães se levantassem como Josafá? O impacto seria tão profundo que até o inferno estremeceria. Compartilha essa visão com alguém hoje. Escreve aqui nos comentários: eu e minha casa jejuaremos. No próximo bloco, você vai entender como o jejum coletivo não só traz livramento, mas também ativa o sobrenatural de Deus em meio à sequidão. Em tempos de escassez espiritual, o jejum coletivo se torna o canal por onde os milagres fluem. Elias viveu isso intensamente. Em 1 Reis 18, após 3 anos e meio de seca, um juízo sobre Israel por causa da idolatria de Acabe e Jezabel,
Elias convoca o povo ao arrependimento. Embora o texto não mencione um jejum nos moldes clássicos, a nação está em profunda crise e Elias age como um intercessor solitário diante de uma multidão confusa entre dois deuses. O que acontece? O profeta repara o altar caído, ora com fervor, e o fogo de Deus desce do céu. O povo cai de joelhos clamando: só o Senhor é Deus. E logo em seguida, Elias sobe ao Monte Carmelo, se curva em oração e começa a declarar chuva. Nada acontece à primeira vista, mas ele não desiste. Manda o servo olhar 7 vezes, e na 7ª vez, uma nuvem pequena aparece. O milagre chega, o céu se abre, a chuva desce. O que provocou tudo isso? Arrependimento coletivo, clamor, restauração do altar. Em outras palavras, jejum espiritual e entrega pública. Elias havia preparado espiritualmente o ambiente para que a nação voltasse os olhos a Deus. E o Senhor respondeu com sinais visíveis. Esse padrão se repete em nossos dias. Em tempos de crise, em vez de aumentarmos a reclamação, precisamos aumentar o clamor. Quando o povo se une em quebrantamento, o sobrenatural é liberado. Portas que estavam trancadas se abrem. Chuva onde só havia pó. Cura onde só havia doença. Salvação onde só havia destruição. A chave está em restaurar o altar. E altar restaurado é sinônimo de coração rendido. O jejum coletivo é o martelo que quebra os muros da incredulidade e libera o impossível. Talvez você esteja vivendo uma seca espiritual, emocional, financeira. Talvez sua igreja esteja fria, sua casa desanimada, seus sonhos enterrados, mas o Espírito Santo está dizendo: voltem a mim com jejum, choro e lamento. Joel 2:12. Se essa palavra está queimando dentro de você, comente aqui: Senhor, restaura o altar do meu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver o céu se abrir de novo. Porque no próximo bloco, vamos ver como o jejum coletivo foi usado até mesmo nos momentos mais sombrios do povo de Deus. E a glória foi restaurada. Em Esdras 8, 21, 23, temos outro momento poderoso. O povo estava voltando do exílio na Babilônia para Jerusalém, carregando tesouros preciosos para a reconstrução do templo. Mas o caminho era perigoso, repleto de inimigos e emboscadas. Esdras diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito. Eles jejuaram, oraram, e o Senhor os guardou de todo o mal. Não houve emboscada, não houve destruição, porque o jejum coletivo preparou o caminho e blindou a jornada. Esse princípio é válido para nós hoje. Estamos em reconstrução. Muitas famílias tentando se levantar de ruínas. Muitas igrejas tentando restaurar o altar. Muitas vidas tentando voltar do exílio espiritual. Mas o que falta? Humilhação coletiva, jejum em unidade. Porque há caminhos que só se tornam seguros quando são precedidos por clamor. Há direções que só se tornam claras quando o povo de Deus diz: Senhor, não confiamos em carros nem em cavalos, mas no nome do Senhor dos Exércitos. O jejum aqui não era um ritual, era uma declaração de dependência. Esdras podia pedir proteção ao rei, mas preferiu confiar na mão do Senhor. Quando você entende isso, começa a ver que o jejum coletivo não é só para tempos de guerra, mas também para tempos de reconstrução. Ele é a fundação espiritual que sustenta tudo o que será edificado depois. É por isso que tantos projetos começam, mas não duram. Foram lançados sem jejum, sem altar, sem arrependimento. Mas o que é feito após um jejum tem alicerce eterno. Você está construindo algo? Está voltando de um tempo difícil? Então já escreve aqui: Senhor, guia meus passos. E compartilhe com alguém que está recomeçando.
No próximo bloco, vamos ver como até no Novo Testamento o jejum coletivo foi usado para liberar ministérios poderosos e como isso continua sendo a chave para ativações espirituais hoje. Atos 13, 2-3 revela algo surpreendente. A igreja em Antioquia, reunida com profetas e mestres, estava jejuando e adorando ao Senhor. E no meio desse ambiente, o Espírito Santo falou: "Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado." Depois disso, jejuaram novamente, impuseram as mãos e os enviaram. A igreja primitiva não tomava decisões estratégicas, apenas com planejamento. Eles dependiam de direção profética e ela vinha no meio do jejum. O chamado apostólico de Paulo foi ativado no meio de um jejum coletivo. Perceba o padrão: adoração, jejum e revelação. O céu se abre em ambientes de rendição. Hoje muitos querem ouvir a voz de Deus, mas evitam o ambiente onde ele mais fala. A igreja de Atos entendia que o jejum coletivo limpava o coração, afinava o ouvido e ativava o espírito. Eles jejuavam para buscar e não para manipular. E foi ali que o maior missionário da história foi separado. Ou seja, há ministérios que só serão ativados quando a comunidade espiritual entrar em jejum e adoração verdadeira. Muitas pessoas hoje estão esperando por uma confirmação, um sinal, um empurrão, mas continuam alimentando a carne e silenciando o espírito. Se você quer que sua igreja, sua célula, sua família ou seu ministério entre em um novo tempo, precisa se mover em jejum. Há dons travados, porque o ambiente coletivo ainda está frio. Mas quando a igreja se levanta em adoração e jejum, algo se destrava no mundo invisível. Chaves caem no chão. Vozes proféticas se levantam. Direções claras chegam. Se essa é sua realidade, escreva aqui nos comentários: "Senhor, quero te ouvir." Compartilhe esse vídeo com seu grupo de oração, sua igreja, seu líder, porque no próximo bloco vamos fechar entendendo por que Deus continua chamando o seu povo a jejuar coletivamente, antes que seja tarde demais. Vivemos dias em que o mal se tornou público, mas o arrependimento continua escondido. Deus está chamando a igreja mais uma vez a um jejum coletivo, não por medo, mas por urgência espiritual. Joel 2:28. "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Só acontece depois de Joel 2:12-17, onde Deus convoca o povo ao jejum, ao choro, à rendição. O derramar do espírito é precedido pela humilhação do povo. Essa é a chave. Não haverá avivamento sem arrependimento, não haverá derramar sem jejum. Deus está levantando uma geração que entende que jejuar não é castigar o corpo, mas libertar a alma. Uma geração que jejua não apenas por bênçãos, mas por transformação. Que jejua por discernimento, por unidade, por preparo para tempos difíceis, que entende que há guerras no mundo espiritual que só são vencidas quando o povo de Deus se une em clamor e jejum. Se você está ouvindo esse chamado, é porque Deus quer te usar para convocar outros. Talvez você esteja pensando: mas o que eu posso fazer? Comece com você. Depois convide um amigo, um grupo, uma igreja, uma cidade. O avivamento que você tanto ora pode estar esperando apenas por uma geração que jejua junta, como em Nínive, como em Josafá, como em Antioquia, como em Atos 2. É tempo de nos curvarmos antes que sejamos quebrados. Se essa palavra queimou em você até aqui, comente agora: "Eis-me aqui, Senhor." Curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. E se inscreva, porque vamos continuar essa série falando sobre jejuns que abrem céus fechados. Agora prepare-se, porque vamos orar juntos. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Ti.
Hoje, Senhor, nós reconhecemos que temos confiado mais em nossas estratégias do que em Tua direção. Por isso nós nos humilhamos, como nação, como família, como igreja, nos rendemos. Quebra o orgulho, remove a cegueira, desperta o Teu povo. Ensina-nos o caminho do jejum coletivo, não por obrigação, mas por amor. Não por religiosidade, mas por arrependimento. Que sejamos como Nínive, como Josafá, como Antioquia, que nos prostremos diante de Ti até que os céus se abram. Levanta intercessores, acorda os adormecidos, fortalece os que querem desistir. Dá-nos fome por Tua presença mais do que por pão. Que este vídeo seja uma semente profética, um chamado do céu, uma trombeta espiritual para este tempo. Ativa dons que estavam adormecidos, destrava ministérios que estavam paralisados. E levanta um exército de jejuadores que vão mudar o curso da história. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.